Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos aqui em Fátima como peregrinos de Deus, como peregrinos da Pátria Eterna. Vamos dispor-nos para celebrar esta Eucaristia no dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Mónica, mãe de Santo Agostinho. E para bem celebrarmos a Santa Missa, reconheçamos que nem sempre nós procedemos em santidade e justiça, mas necessitamos da misericórdia de Deus porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, consolação dos que choram, que atendestes misericordiosamente as lágrimas de Santa Mónica pela conversão do seu filho Agostinho, concedei-nos, pela intercessão da Mãe e do Filho, que saibamos chorar os nossos pecados para alcançar a graça do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós, os que Deus chamou. Não há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é fraco para confundir os fortes. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção.
Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Palavra do Senhor. Escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Nele se alegra o nosso coração. Em seu nome santo pomos a nossa confiança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento, foi escavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não lançaste. Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrar a festa de Santa Mónica, o nosso coração deve, antes de mais, dar graças a Deus pelo dom que ela, como santa, é para todos nós. E eu guardaria apenas um aspecto da vida desta mulher santa, mãe de Santo Agostinho. Chorou, rezou durante muitos anos, pedindo a Deus a conversão do seu filho. E acabou por obter a graça que tão insistente e longamente pediu a Deus. Ela é, por isso, para nós, um testemunho, um exemplo de oração, mas de oração de intercessão, de pedir por outrem e não diretamente por ela. E uma oração que lhe saía do fundo do coração, porque chorava abundantes lágrimas. Ela assim nos mostra quão importante é a oração, incluindo a oração de intercessão. Ao rezar por outrem, é isso a oração de intercessão, a pessoa abre-se aos outros, não pensa só em si, antes, pelo contrário,
quando pede por outrem, está a pôr em prática o mandamento que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Está a querer para o outro o bem que também quer para si. Santa Mónica queria que o filho Agostinho tivesse no seu coração a alegria de Deus. E foi esse dom que ela pediu insistentemente para o filho. A oração de intercessão é, portanto, um ato de amor ao próximo. Porque amo, quero o bem do outro, peço por ele. E peço bem para ele. A oração de intercessão, portanto, descentra o nosso coração, faz-nos abrir a Deus e ao bem dos nossos irmãos. É uma forma de amar. E a oração de intercessão leva a pedir a Deus aquilo que eu sozinho não sou capaz. Eu gostaria que esta ou aquela pessoa se convertessem a Deus. Eu gostaria, da minha família, por exemplo, ou gostaria que aquela pessoa ficasse curada de um mal que tem, físico, psíquico, moral. Mas por mim só não sou capaz. Só com as minhas palavras, só com o meu exemplo não consigo. Então peço a Deus aquilo que não posso. Peço a Deus aquilo que me é impossível a mim, sabendo que a Deus nada é impossível. Então, meus irmãos, aprendamos com Santa Mónica a rezar e a rezar insistentemente do fundo do nosso coração, intercedendo pelos outros, pelos nossos irmãos. Como também aqui em Fátima a Virgem Maria tanto pediu que suplicássemos pela conversão dos pecadores, que suplicássemos por aqueles que não creem. A palavra de Deus que nós escutamos mostra-nos como a lógica de Deus, que é a lógica do amor, é muitas vezes completamente contrária à lógica espontânea, natural do ser humano. Nós, na nossa vida, tendemos a dar maior valor, maior importância a quem é mais poderoso, a quem é mais forte, a quem é mais rico, a quem é mais sábio, a quem é mais famoso. Não é esse o caminho de Deus. Para realizar as suas maravilhas, Deus, muitas vezes, se não sempre, vai bater à porta do mais pequeno, do mais frágil, do mais pobre, do mais humilde. Reparem o exemplo de Nossa Senhora. Ela, de Nazaré, será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Foi o que Natanael respondeu a Filipe quando ele veio dizer que o Messias vinha de Nazaré. Não era gente de grande fama, portanto. Não se esperava que dali saísse grande coisa. E além disso, Maria é de uma família humilde, pobre. A humilde serva do Senhor, como ela mesma disse. Mas Ele fez nela as maravilhas que nós sabemos. Ainda não acabou de fazer. Aqui em Fátima, nas aparições, 3 humildes crianças ainda não tinham ido à escola. E foi deles que a Virgem se serviu para comunicar ao mundo esta mensagem de esperança e de paz, de conversão e de salvação. O mesmo em Lourdes, Bernadette Subiru, de uma família muito pobre. Juan Diego, o vidente de Guadalupe, no México, um indígena, alguém, portanto, também muito humilde. É esta a lógica de Deus, meus irmãos. E porquê? Porque é para que nós compreendamos que sem Ele sozinhos não podemos. E por isso Ele faz através dos que não podem. Daqueles que aparentemente nós desvalorizamos, nós passamos ao lado, nós não damos importância. Os dons que Deus dá conforme lhe parece. E aquilo que lhe parece é o melhor, embora nós nem sempre compreendamos. E não é por se ter muitos ou poucos talentos,
Não é a quantidade de talentos que Deus olha. Nós somos facilmente tentados a olhar para aquele que tem muitos dons, muitos talentos. Não é a quantidade dos talentos, é a generosidade com que nós os pomos a render que Deus tem em conta. Ele elogia na mesma o que fez duplicar os 2 do que o que o fez duplicar os 5. Só repreende severamente aquele que, desculpando-se, enterrou o talento. O que uma pessoa humana é e vale aos olhos de Deus não é pela quantidade, não é pela grandeza dos talentos, mas pela generosidade do amor com que os põe a render na vida. Esse é o valor da pessoa humana. A lógica de Deus é muito diferente da nossa. E por fim, a última palavra, Santa Teresinha do Menino Jesus disse assim, muito sabiamente: um dedal cheio está tão cheio como um balde que está cheio. Um coração, por humilde e pequeno que seja, cheio de Deus, está cheio. Tem a plenitude da vida e da felicidade. Não é a grandeza, a quantidade dos dons. É o estar cheios de Deus, da sua vida, do seu amor, da sua graça, que nos dá valor e ser aos olhos dele e que nos enche de alegria. Irmãos e irmãs, vamos agora celebrar o aniversário de 3 casais que aqui estão participando nesta missa, o aniversário matrimonial. Prontos. Afinal, são 4 casais, 3 de 50 bodas de ouro e um casal de 25 bodas de prata. Bendito seja Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridem sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Entregam-se alianças. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, bendigamos, louvemos o Senhor, parabéns, que Ele vos continue a manter firmes e fiéis no amor. E agora, em nome do Santuário, o coração imaculado de Maria. Dai graças ao Senhor, porque é eterna sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai
Irmãos e irmãs, cada pessoa recebe do Senhor dons variados, para que os reconheça, agradeça e desenvolva, respondendo com amor ao amor generoso de Deus. Peçamos ao Pai com alegria e confiança. Fazei frutificar, Senhor, os vossos dons. Para que a Igreja, as comunidades e os seus fiéis façam render os dons gratuitos que Deus lhes deu, a fé viva, a esperança confiante e o amor fraterno, oremos. Fazei frutificar, Senhor, os vossos dons. Para que os animadores da sociedade civil de cada país estimulem os cidadãos a desenvolver os dons que têm para o bem do mundo, da sua nação e de si próprios, oremos. Fazei frutificar, Senhor, os vossos dons. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Fazei frutificar, Senhor, os vossos dons. Para quem recebeu do Senhor um só talento, não desanime, nem vá escondê-lo por medo, pois Deus ensina que é na fraqueza que está a sua força, oremos. Fazei frutificar, Senhor, os vossos dons. Para que os humildes e os pequenos acreditem que Deus escolhe o que é fraco, a fim de reduzir a nada os que se julgam fortes, oremos. Fazei frutificar, Senhor, os vossos dons. Para que os membros desta e de outras assembleias deem graças a Deus pelo que têm e pelo que fazem, e não se gloriem em si mesmos, mas no Senhor, oremos. Fazei frutificar, Senhor, os vossos dons. Senhor, nosso Deus e Pai Santíssimo, dai-nos sentimentos de esperança e de humildade e ensinai-nos a agradecer os talentos que nos destes. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a festividade de Santa Mónica, concedei que, celebrando a sua comemoração, imitemos também os exemplos da sua vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ao rezar o Pai Nosso, não pedimos só por nós, mas por todos, porque esta oração está toda no plural. Vamos então rezar, cheios de fé e de confiança, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Ao celebrarmos a festividade de Santa Mónica, concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que este divino sacramento nos ilumine e inflame, para que desejemos sempre o que é santo e demos fruto abundante de boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que possam ter. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus, dai glória a Deus. Damos glória a Deus se fizermos como a Virgem Maria, cantar as maravilhas que Ele faz em nós e através de nós no nosso mundo. Então, ao ir para a vida, demos glória a Deus. A todos, continuação de uma boa tarde, de uma santa peregrinação e de em paz, que o Senhor vos acompanhe.